O trabalho do Júnior Rocha, em que patamar? Ele chegou aqui desconhecido, sob desconfiança, bem ou mal ele conseguiu ganhar um título regional, esse o Remo quis, porque depois do jogo contra o Remo estava arriscado não classificar ele para a final, e lá em Cametá ele botou a chamada tropa inteira, conseguiu ir para a final e jogou completo na final, e ele conseguiu, com a equipe que tinha, com o elenco que tinha, baseado naquilo que ele podia ter para a Série C, ganhou um time de Série A, que foi o Clube do Remo. Né? Mentalidade. A gente tem que começar a pesar isso também. Ele foi campeão paraense, chegou uma quinta fase de Copa do Brasil, saindo da Portuguesa, né, ficando para o Vasco. Já tinha ganho também a Portuguesa do Rio, aí veio a Portuguesa do Sport, depois o Vasco. 3 portugueses na vida do Paysandu aí. E agora teve também por várias rodadas a liderança da Série C, está ali muito perto, e agora a conquista da Copa Verde. Talvez não fosse esse o cenário desenhado por um técnico que chegou aqui que, digamos, não tenha sido vitorioso, né? Teve um acesso, mas não talvez o torcedor, né, Ronaldo, não tivesse essa convicção de que esse técnico faria isso. Ele já tinha feito no ano anterior um trabalho bem interessante no Caxias, né? Num modelo de trabalho semelhante ao que ele tem no Paysandu hoje, que é com aquele elenco mais custo-benefício, não tendo medalhões, estrelas, né, jogadores com altos salários e tendo basicamente jogadores que são operários e a categoria de base, os jogadores da base que sobem para o profissional, que inclusive é o trabalho preferido dele. Né? Ele deu sorte na safra também, né? Foi. Ele sempre deixou claro que gosta de trabalhar com os jogadores da base e ele encontrou, uniu, né, uma necessidade do clube com o gosto dele. E eu não vou dizer a palavra desespero no início de temporada, né? Porque é uma palavra que pode até soar um tanto quanto pesado, mas o Paysandu estava preocupado com esse início de temporada pela situação que estava, né? A situação financeira não era boa, ainda não continua sendo boa, é claro que agora tem um respiro, mas ainda não continua sendo legal, né? A gente lembra que o Paysandu ainda está em recuperação judicial, ainda está nesse processo administrativo para poder se recuperar. Né? Não tinha tanta grana em caixa e precisou fazer um elenco totalmente custo-benefício. E tem conseguido justificar o investimento que faz, não na questão do alto salário ou do alto orçamento, mas numa palavra que eu acho que é a palavra que significa muito agora para o Paysandu, que é justamente o planejamento. Aquilo que o Paysandu não teve na temporada passada, teve nesse ano, continua tendo nesse ano, e isso se justifica nos números e nas conquistas que o clube está tendo na temporada. Olha, uma coisa interessante que a gente tem que elogiar bastante, os meus amigos Alberto Maia, Márcio, o Ícaro, Van Dijk, enfim, eles estão provando uma coisa que se fala pra caramba, né? Às vezes tu investe, é mais ou menos como... eu tenho dinheiro sobrando, eu compro um carro de R$1 milhão, né? Mas é só para eu me deslocar. O automóvel ele só serve para você se deslocar, né? Então eu não preciso gastar esse dinheiro todo, eu só vou me deslocar. O Paysandu ficou sem dinheiro, ficou arrebentado, mas precisava montar um time para não passar vexame, né? Montou um time com as suas limitações, mas eu acho que eles colocaram, acima de tudo que tu falaste aí também, mas colocaram uma coisa interessante. A diretoria do Paysandu fez os atletas do Paysandu entenderem o que é o Paysandu. Tá certo? Colocarem, eu acho que injetaram na veia desses caras, identidade, a identidade, o DNA do Paysandu. É isso que eu digo, é uma coisa que o Real Madrid tem, que alguns times da Europa têm. Só contrata jogador se esse jogador se identificar com o clube. Se ele entender o que é o clube, tá certo? Aí sim. Então, o Paysandu conseguiu fazer isso. E eu sempre digo, esses caras, eles acreditam que eles podem ganhar qualquer um. Se botar Paysandu e PSG, eles vão pra cima. E o Marcinho vai meter uma caneta no Dembélé lá, no Pamecano, no Vitinha. E vai partir pra cima e vai sair no pau com ele. Não vai querer ficar tirando selfie e pedindo autógrafo. Isso é que é muito bacana. Então, o Paysandu hoje, tu chegar pro jogador do Paysandu, é o seguinte, vai representar o Brasil aqui na Copa do Mundo. Ele disse, vambora. Sabe, os caras acreditam, isso é muito bacana. Exemplo disso, Binho, a gente tem uns 2 embates aí contra o Vasco da Gama, né? Muita gente falava, não, que o Vasco vai
fazer logo o resultado em Belém, vai meter uma goleada no Paysandu e golear no Rio de Janeiro. E aí, cadê as goleadas? Uma coisa que, Então- que o Binho falou no início foi sobre a questão de disputar um torneio como a Copa Norte só por disputar e não entrar para jogar como o Remo fez. Essa questão que ele acabou de falar, dos caras entenderem o que é o Paysandu, a gente viu isso muito claro nos 3 repás do Parazão. O Paysandu entrou nos 3 jogos para jogar o clássico repá contra o Remo. O Remo entrou nos 3 jogos para jogar um jogo como outro qualquer, porque tinha um elenco mais caro, porque estava jogando a Série A, e a qualquer momento o Remo ia ganhar o Paysandu. Não aconteceu. O Paysandu quis ganhar os 3 repás. Mentalidade. O Paysandu tem uma mentalidade que não são só 3 pontos. É um jogo que cada jogo é uma final. Ele e aí ganhou 2 dos 3? ganhou. Né? Ganhou 2 dos 3. né? 2 dos 3 empatou o outro. Remo não ganhou o Paysandu esse ano. Isso reafirma que o Binho acabou de falar, né? Ontem eu tive a oportunidade de falar com o Márcio Toma também, e ele disse isso, ele falou, a gente não está prometendo mundos e fundos, a gente está colocando tijolinho por tijolinho, construindo isso com com o nosso elenco, os nossos jogadores. Então é muito interessante mesmo essa mentalidade que também a diretoria passa ali para os jogadores em si. Teve uma fala que o Alberto Maia, eu peguei uma fala do Alberto Maia assim que o Paysandu foi campeão, que me chamou muita atenção, né? Ele falou muito sobre humildade, né? Que chegou um momento, eles reuniram lá a diretoria do Paysandu, Vandique, Alberto Maia, Marcelo Santana, Márcio Tuma, e eles chegaram a um consenso. Olha, a gente está sem dinheiro, a gente sabe que a gente vai ter que ter um time humilde, a gente vai ter que passar essa humildade para os atletas. Quem está chegando para trabalhar com a gente vai ter que ter esse entendimento, que aqui é um elenco humilde, cara. E outra coisa, eu achei legal ele dizer o seguinte, Binho, que eles não... Olha, tem times, né, que normalmente... Pô, a gente sabe, o Paysandu tinha muita chance de ser campeão, todos nós já sabemos que o Pai poderia fazer essa remontada aqui no Mangueirão com o peso da torcida, peso da camisa, toda a história de Copa Verde. Mas eu não vi ninguém da diretoria do Paysandu com camisa lá após o jogo, tipo... Campeão, né? Ex-campeão, já sabendo que ia ser campeão, entendeu? Então, acho que isso demonstra também um sinal dessa humildade, né? Trabalhar pé no chão, né? No jogo a jogo, e decisões. Eu acho que isso aí tem mostrado muito assim, o que é a cara dessa diretoria e desse elenco do Paysandu, né? Ainda tem uma outra coisa aí E ele nessa falou história, muito sobre né? isso comigo. Ainda tem uma outra coisa nessa história também, porque por mais que o Paysandu tenha conquistado o título paraense, o título da Copa Norte, o título da Copa Verde, ainda não conquistou o principal objetivo do ano, que é o acesso. Então, e isso é um pensamento que todo mundo tem dentro lá no Paysandu, né? Com as pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, de entrevistar, todo mundo é unânime a falar que o título é importante, é bom, mas que o principal objetivo é o acesso. Se não subir, esquece a Tríplice Coroa. servir de nada. Voltar para a Série B, né? Outra história, outra vida. Embora que hoje em dia a Série C não seja mais aquele inferno que era antigamente. Ainda não é o ideal para o nosso futebol. Porque nós não merecemos estar na Série C. A gente precisa de algo melhor. Mas já foi muito pior. Eu lembro de coisas assim terríveis na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é o que temos. Toda segunda, às 7 horas da noite, Champions League no Varanda Esportes no YouTube. Então, já marca lá, segue, ativa o sininho, enfim, avisa para todo mundo, tá certo? E a resenha, e toda segunda-feira a resenha é diferente, né, Valmir? É isso aí.